em 1 de Samuel, no capítulo 20, no versículo 14. Capítulo 20, versículo 14, 1 de Samuel. Aleluia. Encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: se eu continuar vivo, seja leal comigo. Com a lealdade do Senhor, olha só, irmãos. Olha aqui para mim e ouçam. Olha a fala. Se eu continuar vivo, seja leal comigo. Até aí tudo bem. É de homem para homem. Olha agora. Com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família. Mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Quem está falando isso é Jonathan, filho do rei Saul. Jonathan está fazendo uma aliança com Davi. Aliança não se quebra. Não é como um contrato que a qualquer momento um pode quebrar, embora haja multa, mas se quebra. Aliança não. Aliança é feita para a eternidade. Então o que Jonathan está dizendo aqui é algo que deve ser cumprido a qualquer custo. E o tema da mensagem nesta noite é: o tempo de espera não é um desperdício. Grave isso. O tempo de espera não é um desperdício. Agora ouça. Esperar por algo, às vezes parece um tempo desperdiçado. Isso porque, às vezes, não enxergamos outras obras, a não ser aquela que foi prometida. Quando focamos ou nos envolvemos somente com a promessa feita naquele momento ou período, esquecemos outras coisas que também precisam acontecer para que essa promessa se cumpra. E por quê? Porque o trabalho de Deus, ele tem início, ele tem meio e ele tem fim. O trabalho de Deus, ele tem início, ele tem meio e ele também tem um fim. E o início, nem todos querem. Na sua maioria, querem o final. O meio, alguns até aceitam, mas não são todos. Na sua maioria, eles querem o resultado, o final. Vou repetir. O trabalho de Deus tem início, tem meio e tem fim. E o início nem todos querem. E por que não querem o início? Porque o início pode ser doloroso. O início pode ser destrutivo ou de destruição. O início pode ser não de edificação, mas de destruição. Pode ser também o início de escassez e não de bonança. Pode ser também o início de dor, de tristeza e não de alegria. É por isso que às vezes muitos desistem, porque o início é triste, é doloroso. Mas o que eu vou mencionar aqui nessa noite vai te alegrar. E vai fazer você entender que embora o início seja doloroso,
Se você perseverar, o final será grandioso. Embora o início seja de escassez, no final será de bonança. Então fala para esse irmão que está do seu lado assim: não desista pelo início. Persevere, porque o final será grandioso. Ah, não, estou falando como uma igreja viva. Em nome de Jesus, fala com esse irmão assim: não desista pelo início, porque o final será grandioso, será grandioso, será honroso, será magnífico. Não se apegue ao início desastroso ou desonroso que foi o seu. Se apegue àquilo que Deus lhe prometeu. Em nome de Jesus, igreja. Vou contar essa história para você entender. A Bíblia diz que Saul é rei. A Bíblia diz que Saul tem filhas e filhos. E a Bíblia diz que Jonathan é um. E a palavra do Senhor me diz que de Jonathan vai também ter filho. E o nome dele é Mefibosete. Preste atenção. Israel vai à peleja contra os filisteus. E a palavra do Senhor me diz que fugindo Mefibosete nos braços da babá, ele cai. E caindo Mefibosete, a Bíblia diz que ele fica aleijado de ambos os pés. Vou repetir. E caindo Mefibosete, fugindo ele através da babá, para não ser morto pelos filisteus, ele cai. E caindo vai acontecer uma tragédia. Ele vai ficar aleijado de ambos os pés. A Bíblia me diz que com 5 anos de idade, ele sai do lugar de destaque, lugar de honra, lugar de aplausos, lugar de bonança, lugar de poder, lugar de proteção. E agora, com 5 anos de idade, ele está indo para um lugar de esquecimento. Um início nada agradável. Um início triste. Um início doloroso. Um início que, se eu sair aqui perguntando a cada um, não queria ter o início que Mefibosete teve. Um início de tristeza. Um início de abandono. Um início de perda de pai, de mãe, de poder, de reinado, de honra, de riqueza, de bonança, de tudo o que é de melhor. Mefibosete, com 5 anos de idade, vai deixar tudo isso para ir morar em Lodebar, lugar de esquecimento. Que início, hein? Início que para muitos aqui, se isso ocorrer, abandona Deus. Início aqui que para muitos é motivo de blasfemar contra Deus, murmurar contra Deus, reclamar contra Deus. Só que havia algo aliançado. E como eu disse, a aliança não se quebra. A aliança se mantém. A Bíblia diz que os anos se passam. Mefibosete já cresceu. A Bíblia não relata quantos anos que o rei manda buscar Mefibosete, mas ele já está adulto. Ele está morando na casa de Maqui. Não veste uma veste bacana. Segundo alguns teólogos, nem banho direito tomava, nem barba fazia, nem cabelo cortava, não tinha nem muito o que comer. Mas ele estava em Lodebar. Porém a palavra do Senhor vai me dizer que havia uma aliança entre Jonathan e Davi. Preste bem atenção. Os anos se passaram, mas a aliança não passou.
não pegou. Os anos se passaram, mas a aliança não passou. O início foi destrutivo, mas a aliança continua a mesma. A minha aliança com Deus não muda. Independente da situação que ocorrer na minha vida, ela deve permanecer eternamente. A Bíblia diz que Jonathan faz uma aliança com Davi. E agora Davi é rei, presta bem atenção. Essa aliança foi feita quando ele ainda era soldado. Não tinha nem assumido o reinado. Mas havia uma unção sobre a vida dele. A Bíblia diz agora que ele está no reinado. Estando ele no reinado, o que ele vai fazer? Ele vai trazer a arca de volta para Jerusalém. Porque ele entende que aquele que tirou ele do pasto é o mesmo que tem que reinar com ele. E eu gosto de enfatizar isso, porque muitos esquecem do Deus que tirou do pasto, quando esses estão no palácio. Nunca esqueça daquele que te tirou da onde você estava e colocou você hoje. Nunca. A Bíblia diz que Davi então traz a arca de volta. E logo após trazer a arca, passa-se os anos. A Bíblia me diz que ele vai chamar seu servo por nome de Ziba. E vai perguntar: Ziba, tem alguém da casa de Saul a qual eu posso abençoar? A Bíblia diz que Ziba vai dizer: tem um. Quem é ele, Ziba? Davi pergunta. Ele é Mefibosete. Mas quem é esse Mefibosete? É filho daquele que você fez aliança com ele. Oh, irmãos, ele é filho daquele que você fez aliança com ele. Quem é ele? É Mefibosete, ele é filho de Jonathan. A Bíblia diz então que Davi vai dizer o seguinte: Ziba, prepare a carruagem real e vá buscar Mefibosete, porque o início pode ser desastroso, mas a minha aliança não passa. Ei, vai lá. Irmãos, não se apegue àquilo que está acontecendo com você, se apegue àquilo que Deus prometeu em fazer na sua vida. Se apegue a isso. Não importa o tempo que vai durar a promessa de Deus se cumprir, mas eu tenho certeza que ela irá se cumprir, porque Deus é fiel, irmãos. Ele zela para cumprir com a sua palavra. Aí Davi então dá a ordem. A carruagem real é preparada. E Ziba está indo buscar com os soldados. Quem? Aquele que teve um início triste, doloroso, talvez para muitos até vergonhoso, de perda, de dano, de fracasso, de frustração, de traumas. Ei, o rei mandou buscar foi esse. Por quê? Porque havia uma aliança. Está indo a carruagem, entra na cidade e começa a ter um alvoroço, porque não é uma carruagem qualquer, é a carruagem real. Não é uma carruagem qualquer, é uma carruagem real, porque não foi qualquer um que fez aliança conosco, irmãos. Quem fez aliança conosco é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é qualquer um que ele mandou foi o próprio Filho. Para buscar a mim e a você, irmão. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu, Senhor, vos aliviarei. Ei, ele não mandou qualquer um. Ele mandou Jesus. Ei, Jesus veio te buscar, meu lindo. O teu início foi trágico, mas o final será glorioso. Ei, o teu início foi infeliz, mas o final é felicidade eterna. Meu Deus do céu, é só a trombeta soar, meu lindo. Iremos subir e encontrar com Ele, e morar com Ele eternamente. Ruas de ouro, de cristal, meu Deus do céu. E as pessoas ainda estão reclamando do início, porque esqueceram daquilo que Deus prometeu.
Mefibosete não sabia da aliança, porque ele nem era nascido, irmão. Mas Davi, que assumiu o trono, lembrou. Mefibosete estava esquecido pelo povo, mas pela aliança era lembrado. Mefibosete era esquecido pelo povo, mas a aliança fazia Davi lembrar daquilo que ele havia prometido. Você não entende? A sua aliança com Deus e a de Deus com você faz ele lembrar daquilo que ele prometeu. É por isso que as coisas mudam continuamente na minha vida e na sua vida, porque a todo momento Deus está manifestando a aliança que ele fez para conosco. Toda hora manifesta a aliança de Deus, ou seja, o comprometimento de Deus com a sua palavra. Toda hora. Está lá Mefibosete, jogado. Carruagem entrando. Eu sempre gosto de citar os bairros, né? Carruagem real entrando lá no Feijão Miúdo. Jardim do Lago, meu Deus. Bairro Kennedy, meu pai. Ressaca, nossa. Nacional, meu. Xangri-Lá, meu pai. Nossa, Ribeirão das Neves. Meu, Campina Verde. São Sebastião, meu pai. Mas eu fico imaginando, aleluia, a carruagem. Oh, irmãos, eu tenho uma imaginação. E eu fico vendo aquela carruagem. E os cavalos. Eita, passando na Avenida das Américas. Então, que Deus tire essa dor sua, meu lindo. Ah, carruagem passando a senzala, meu Deus. Lá na rua Antônio Lourenço, no Feijão Miúdo, meu Deus. Na rua 10, passando pela casa da Samanta. Eita. Rua Uruguai, meu Deus. Olhei para o irmão ali, lembrei, Menina do Engenho, meu Deus. Aquela carruagem chegando lá, está aí, meu pai. E aqueles moradores olhando, meu Deus, o que é isso? Nunca ocorreu isso neste bairro, nunca ocorreu isso nessa cidade. Eu fico imaginando a carruagem chegando na Alameda dos Rodoviários, Alameda do Sabiá, Alameda do Cisne, é tanto pássaro, dos engenheiros, e a carruagem, e o povo olhando, o que é isso? Aí a rádio do povo, aquela vizinha fofoqueira, a rádio do povo, você não sabe não? É a carruagem do rei. É. A Bandeirantes falou. A Globo, a Record. Porque cada vizinha tem um nível, né? Uma é a Globo, a outra é a Record, a outra é a Bandeirantes, a outra é a TV Cultura, a Manchete que já fechou porque ela deu notícia errada. Mas tem de tudo. Mas está anunciando. Ó, está sabendo não? A carruagem é do rei. Isso aí não é qualquer cavalo. Olha a roupa. Olha a montaria. Isso é o rei. Aí vem a Rede Globo. Você não está sabendo não? Vieram buscar alguém. Lá do Kennedy. Lá do Novo Boa Vista. Lá do Jardim do Lago. Lá do Campina Verde, lá do São Sebastião, lá do São Joaquim, lá do Ressaca. Aonde você mora, o bairro que você mora. É. Aí agora já veio a Globo News. Você não está sabendo não? Eu fiquei sabendo, fonte forte. Minha fonte é forte. Que vai lá na casa de Maqui. É. Aí a Globo News tem concorrência com a Band News. Aí chega a Band News. E eu fiquei sabendo, a minha fonte é melhor que a sua. Não veio buscar Maqui não.
Veio buscar o aleijado. Não entendeu não, né? Veio buscar o pecador, o transgressor, o desobediente. Porque para o povo talvez Mefibosete era tudo isso. E assim também somos nós. Para muitos somos tudo isso. E não merecemos nada. Mas a aliança... Mas a aliança diz que eu tenho direito. E o meu direito não é qualquer um. O meu direito é de filho. E direito de filho é direito de filho. Tem direito à herança. E se eu tive um início trágico, o final vai ser honroso. Sabe por quê? Porque a aliança me dá direito de restituição. Eles não estão entendendo a mensagem não, pastor Tiago. O início é de escassez, mas o final é de bonança, porque na aliança diz: voltai à fortaleza, ó filho da esperança, que eu, Senhor, restituirei em dobro. O início foi trágico, mas o final... Está preparado, irmão? Está preparado? Eu vou ser igual os pentecostais, porque eu sou pentecostal. Já estou ouvindo o barulho das rodas da carruagem. Olha os cavalos. Como é que faz aí? Sabe alguém imitar? Alguém sabe imitar? Sabe não? Da próxima vez nós vamos trazer o Tom Cavalcante então. Imita aí, é igual o cavalo. Isso, está vindo. É assim? Isso vai parecendo um jegue, viu? Está parecendo um burro, um jegue. Mas tá bom, ensinou bem. Na novela da Manchete você pode entrar. Já ouço. Aquela freada, que o cavalo vem até para trás e ele faz aquele barulho. As patas com aqueles ferros de baixo, batendo no chão. Mas aqui, eu imagino, está acontecendo alguma coisa. Ô Mefibosete, um barulho aí, está meio esquisito. Fica aí, porque eu não sou aleijado, você é. Eu vou lá ver o que está acontecendo. Eu fico imaginando, Maqui saindo e vendo a carruagem real e perguntando assim: o que nós fizemos para que o rei mandasse nos buscar? A preocupação de Maqui: o que nós fizemos para que o rei Davi mandasse me buscar? Aí eu fico imaginando Ziba e os soldados: não, vocês não fizeram nada. É o rei que quer fazer por Mefibosete. Ele está aí? Irmãos, eu tenho uma imaginação. Fico imaginando a porta batendo. Abre. Maqui. Pode ser sua mãe, pode ser seu pai, seu irmão, não importa. Vai lá abrir. E Maqui: pois não? O que o senhor deseja? Eu queria falar com o Luiz Carlos Groia. Você não pega, né? Eu pego. Mas eu estou vendo que a carruagem do rei, ele fez alguma coisa para que o rei o mandasse buscar? A Ziba e o soldado dizendo: não, ele não fez nada. É o rei que quer fazer algo por ele. Mas como é que é? O rei Davi mandou buscá-lo. E além de buscá-lo, o rei Davi mandou dar banho nele, colocar roupa nele, cortar o cabelo dele, cortar a unha dele, fazer a barba dele, porque o rei quer ver ele na sala do rei. Irmãos, tá lá Mefibosete em cima da carruagem, e o povo vendo.
E a carruagem saindo do bairro Kennedy, Jardim do Lago, Novo Boa Vista. E todo mundo vendo a carruagem sair. Na expectativa daquilo que iria acontecer. A Bíblia diz que ele chega no palácio. E Davi, o rei, vai dizer: Mefibosete, a partir de hoje, todos os dias, você sentará à mesa comigo. E participará das refeições junto comigo. E te digo mais, viu, Mefibosete? Porque a aliança que eu fiz com seu pai, a aliança que eu fiz com seu pai, me faz eu restituir tudo aquilo que você perdeu. Você terá tudo de volta, servos, servas, propriedades, tudo de volta. E digo mais, Ziba agora também será seu servo. Oi, irmãos, eu disse no início, que o tempo não é um desperdício, para aqueles que têm aliança com o Senhor. Mefibosete agora está no palácio, comendo da comida real e desfrutando de tudo aquilo que ele havia perdido. Tudo isso por causa de uma aliança. Olha a importância de ter uma aliança com o nosso Deus. Quem poderia imaginar que um aleijado está todos os dias na presença do rei e comendo da comida do rei? Vou melhorar. Irmãos, quem imaginou que hoje você teria o que você já tem? Quem imaginou que você seria o que você já é, irmãos? Por mais que você se programe, você não consegue imaginar e nem calcular aquilo que você vai ser. É só Deus. E se nós somos o que somos hoje, é porque o Deus da aliança cumpriu e cumpre com aquilo que Ele tem falado, dito e prometido. E se Mefibosete teve a sua vida mudada, foi porque havia uma aliança. E uma aliança é lealdade, é fidelidade. Eu estou querendo dizer para você, que embora o início seja desastroso, se você fez uma aliança com o Senhor, o final não será como o início. O sinal será como o Senhor prometeu. O final, não o sinal, o final será como o Senhor prometeu. Essa foi a mensagem que Deus me concedeu para agora à noite.